Sofia Oliveira estava limpando o suntuoso corredor da mansão Monteiro quando ouviu um choro agudo vindo do quarto de cima. Não era um choro comum de bebê. Era um lamento. Um som de pura angústia que parecia pequeno demais para um corpo tão frágil. Era a voz de Léo, o bebê de apenas 10 meses. Filho do seu patrão, o milionário viúvo Ricardo Monteiro. Sofia trabalhava ali há apenas 3 dias como faxineira, mas a opulência da casa não conseguia esconder uma atmosfera densa de tristeza. Léo, você precisa se acalmar. Escândalos não resolvem nada. A voz da doutora Helena Aguiar, a renomada especialista em desenvolvimento infantil, soava fria e sem um pingo de compaixão. Como espera que ele desenvolva resiliência se cedermos a cada manha? A porta do berçário estava entreaberta, e o que ela viu a deixou paralisada de revolta. Helena segurava o pequeno Léo firmemente em seu berço, impedindo-o de se mexer, enquanto o bebê, vermelho e suado, se debatia com uma força que Sofia não imaginava que ele tivesse. Ele não chorava por fome ou fralda suja. Ele chorava por consolo, por um abraço que não vinha. Sua mãe não está aqui, Léo. Acostume-se. Drama não trará ninguém de volta, disse Helena com uma frieza cortante. O choro do bebê se intensificou, transformando-se em soluços que cortavam o ar. Isso é normal. Sem disciplina, não há progresso. Bateu suavemente na porta. Com licença. Posso entrar? Quem é você? Vim ver se está tudo bem. Ninguém a chamou aqui, respondeu Helena ríspida. Sofia olhou para Léo. O rostinho dele estava manchado de lágrimas, o corpinho tremendo. Mas o bebê, ele parece estar sofrendo muito. Eu tenho especialização nas melhores clínicas da Suíça. Cobro R$30.000 por mês e cuido do desenvolvimento deste menino desde que ele nasceu. Você entende alguma coisa de psicologia infantil ou desenvolvimento neuropsicomotor? Mas este menino precisa de um método profissional para superar o trauma, não de pena de empregada. Sofia olhou para Léo mais uma vez. Os olhinhos do bebê encontraram os dela. Um pedido mudo de socorro. Você não é paga para ter achismos. É paga para limpar. Com um movimento brusco e sem nenhum carinho, Helena ajeitou o bebê no berço. Continuaremos amanhã, Léo. Então fuzilou Sofia com o olhar. Se eu te vir perto deste quarto novamente durante meu horário, farei uma queixa formal ao seu patrão. Na escada, o choro desesperado de Léo ecoava atrás da porta que Helena fechou com força. Naquela tarde, a imagem do bebê sofrendo não saía de sua cabeça. Quando Ricardo Monteiro chegou do trabalho, por volta das 8 da noite, ela estava terminando a limpeza da sala de estar. Boa noite, senhor. Monteiro. Seria correto se intrometer? Senhor, posso fazer uma pergunta sobre o Léo? Que tipo de pergunta? Ele sempre chora tanto assim. Por que a pergunta? E parecia que ele estava sofrendo muito. É complexo, você não entenderia. Era um choro de dor. Meu filho tem o que os médicos chamam de apatia reativa. A mãe dele, Laura, morreu no parto. Ele nunca teve o contato materno inicial. Adora. Helena é a maior especialista do país e a única qualificada para lidar com um caso tão delicado. Ele nunca conheceu a mãe? E desde então, é como se uma parte dele estivesse desligada. Já gastei quase R$500 mil em tratamentos. Helena é minha única esperança. Monteiro, com todo o respeito, posso dizer uma coisa? Ele não parece um bebê com um problema físico. Ele parece um bebê com o coração partido. Sofia, você é faxineira. Adora. Helena tem pós-doutorado em Genebra. Quem você acha que entende mais do assunto? E o seu filho está muito, muito triste. Revisou horas de gravações de segurança até que encontrou a cena da mamadeira. O coração acelerou. Helena sozinha no quarto, mexendo na mamadeira, recolocando-a de forma suspeita, como se tivesse sido esquecida propositalmente. Não havia dúvida. Não era erro, era sabotagem. Na manhã seguinte, Helena entrou na sala com sua prancheta, pronta para ditar mais regras. Ricardo a esperava, imóvel, com o controle remoto das câmeras na mão. Sem dizer palavra, ligou a tela. A cena da mamadeira correu diante deles. O rosto da especialista empalideceu, mas ela manteve o queixo erguido. Isto não é o que parece, tentou. É exatamente o que parece, retrucou Ricardo, a voz baixa, mas cortante. Você envenenou a confiança da minha casa. O seu expediente acabou. Definitivamente. O silêncio que se seguiu foi mais duro do que gritos. Helena fechou o livro de protocolos, saiu sem se despedir. Pela primeira vez em muito tempo, o ar da mansão pareceu respirável. Mais do que indignação, sentiu-se traído. Ela não apenas falhara com Léo. Ela tentara destruir Sofia, a única pessoa que havia realmente acalmado o filho. Ricardo Monteiro permaneceu imóvel na sala de estar, o eco das palavras de Sofia martelando em seu crânio com uma insistência brutal. Ele parece um bebê com o coração partido. A arrogância inicial que usara como escudo começava a rachar,
deixando vazar uma umidade fria de dúvida. Ele subiu as escadas com passos pesados. Cada degrau um esforço contra uma força invisível que tentava mantê-lo longe do quarto do filho. A porta entreaberta revelava o berço caro e estéril, um modelo suíço importado que prometia conforto absoluto e monitoramento de última geração. Lá estava Léo dormindo, mas não era um sono pacífico. Seu pequeno peito subia e descia em um ritmo irregular, quase ofegante. Mesmo na quietude, seu rosto minúsculo parecia marcado por uma tristeza profunda. Um sulco entre suas sobrancelhas claras, como se mesmo nos braços de Morfeu ele não encontrasse trégua. Uma pontada aguda de culpa perfurou o peito de Ricardo. Ele amava aquele bebê com uma ferocidade que doía, mas a dor da perda de Laura era uma névoa espessa e asfixiante. Olhar para Léo era como encarar um memorial vivo de sua tragédia mais profunda, a personificação de um amor que floresceu e morreu no mesmo instante. Helena, com sua voz calma e diplomas impressionantes, o havia convencido de que seu distanciamento emocional era, na verdade, uma ferramenta terapêutica. Crianças como Léo, Ricardo, são confundidas por emoções contraditórias. A clareza das regras, a previsibilidade do método, é o que vai religar os circuitos dele. O excesso de afeto agora seria um ruído, ela dizia. Ele acreditara. Como não acreditaria? Ela era a especialista. Ele era apenas um pai destroçado. Mas agora, a imagem que Sofia plantara, a de um bebê triste, não doente, germinava contra sua vontade. Ele se lembrou do choro daquela tarde, aquele som desesperado e animal que penetrara a porta grossa do consultório. Não soava como um sintoma a ser tratado, soava como lamento. Pura e simples angústia. Sem perceber, sua mão, grande e acostumada a lidar com números e contratos, moveu-se em direção ao berço. Seus dedos hesitaram a poucos centímetros da mãozinha aberta de Léo. O protocolo de Helena era claro: contato físico apenas durante as sessões estruturadas ou para necessidades básicas, sempre com luva de algodão para não sobrecarregar o sistema sensorial. Ricardo olhou para sua própria mão vazia, nua. Pela primeira vez, a regra pareceu-lhe não científica, mas profundamente desumana. O toque foi quase acidental. A ponta de seu dedo indicador roçou a palma do bebê. A reação foi imediata e eletrizante. Os dedinhos de Léo, por um reflexo arcaico e poderoso, fecharam-se com uma força surpreendente em torno do dedo do pai. Era um aperto minúsculo, mas de uma intensidade avassaladora. Um calafrio percorreu o braço de Ricardo e se alojou em seu peito, onde a dor e o amor viviam em guerra constante. Léo não acordou, mas seu rosto mudou. A tensão em sua testinha suavizou-se ligeiramente, e a respiração irregular começou a encontrar um ritmo mais calmo, mais profundo. Era como se aquele simples contato, pele com pele, fosse um antídoto para uma solidão primordial. Foi nesse exato momento que a dúvida incômoda se transformou em uma certeza aterradora. Um silêncio denso tomou conta do quarto, quebrado apenas pela respiração mais tranquila do bebê. Ricardo não conseguia mais se enganar. A pergunta que Sofia lançara ao ar não era mais uma pergunta, mas uma acusação silenciosa. Quem estava realmente cuidando de seu filho? A mulher com pós-doutorado em Genebra e suas teorias impessoais, ou a faxineira que, em sua simplicidade crua, enxergara a verdade nua e crua no fundo dos olhos de um bebê? Ele permaneceu ali, paralisado, seu dedo preso naquele aperto frágil e poderoso. O mundo de certezas construído por Helena desmoronava à sua volta, tijolo por tijolo. O método, as sessões caríssimas, as justificativas complexas, tudo parecia suddenly vazio, um castelo de cartas erguido sobre o coração partido de seu filho. O amor, aquele instinto básico e primal que ele sufocara sob uma montanha de luto e orientação técnica, gritava dentro dele. E o som desse grito era idêntico ao choro desesperado de Léo. Aqui, na penumbra do quarto, com a mão do filho envolvendo a sua, Ricardo Monteiro encarava a mais perturbadora das verdades. Talvez a cura não estivesse em um consultório, mas neste toque. Talvez o que Léo precisasse não era de uma especialista, mas de um pai. O preço de admitir isso, no entanto, era astronômico. Significava confrontar Helena, desfazer todo um ano de tratamento e, o mais assustador, mergulhar de cabeça na dor de amar um filho que era o retrato vivo de sua perda. O dedo de Léo ainda segurava o dele. Era um fio tênue que ligava duas solidões. E Ricardo finalmente não teve forças para soltá-lo. Enquanto limpava o quarto do bebê, aproveitando um momento em que doutora Helena estava ao telefone no jardim, ela se aproximou do berço. Léo estava deitado, os olhos abertos e vazios, encarando o teto. Desobedecendo às ordens, Sofia estendeu a mão e tocou suavemente os dedinhos dele.
Então começou a cantarolar uma canção de ninar antiga, a mesma que sua mãe cantava para ela. Era uma melodia simples, cheia de afeto. Magicamente, o olhar de Léo mudou. Os pequenos olhos fixaram-se nos de Sofia, e pela primeira vez desde que ela chegara, o choro não veio. Ele apenas ouviu, uma calma inédita pairando sobre ele naquele pequeno instante de conexão clandestina. O som dos passos de Helena no corredor fez Sofia se afastar bruscamente, retomando a limpeza do parapeito da janela com uma dedicação súbita e exagerada. O coração batia forte em seu peito, um misto de culpa e de uma satisfação proibida. Helena entrou no quarto com seu andar preciso, o telefone ainda na mão, falando em francês. Seu olhar percorreu o ambiente, pousando por um instante no berço, onde Léo agora agitava lentamente as mãozinhas, um resquício da serenidade momentânea ainda presente em seus traços. Sofia, por favor, lembre-se de que os estímulos sonoros não programados podem interferir no protocolo. O ruído branco da máquina é calculado para a frequência correta, disse Helena, sem nem mesmo olhar para ela, concentrada na tela do celular. Sim, doutora. Desculpe, murmurou Sofia sentindo um calor subir pelo rosto. Mas a semente havia sido plantada, e não apenas em Sofia. Ricardo, da porta do quarto que não chegara a entrar, testemunhara a cena inteira. Vira a aproximação furtiva, o toque, a canção. E mais importante, vira a resposta do filho. Aquele breve instante de paz foi um eco perfeito. Uma confirmação da revelação que o assombrara na noite anterior. Aquele não era um simples acaso. Era um padrão. A verdade nua e crua, que a ciência de Helena não conseguia, ou não queria, enxergar. Mais tarde, na cozinha, enquanto Sofia organizava a louça, Ricardo apareceu. Ele parecia diferente. A postura rígida e um pouco distante dava lugar a uma hesitação visível. As sombras sob seus olhos falavam de uma noite sem sono. Sofia, 1 minuto, pediu ele, a voz mais baixa do que o habitual. Ela secou as mãos no avental nervosa. O senhor precisa de algo, seu Ricardo? Eu vi você com Léo mais cedo. No quarto. Preparou-se para a repreensão, para a justificativa que teria de dar. Eu só estava com a sua canção. Ele olhou para você. O que você cantou para ele? Perguntou Ricardo, e havia uma genuína curiosidade naquela pergunta. Uma fome por uma resposta que fosse diferente de todas as outras que ele recebera. É uma canção que minha mãe cantava. Não tem nada de especial, não. É só uma canção de ninar comum. Para ele, não foi. Ele olhou para as mãos como se buscasse nelas a mesma resposta que procurava. O que mais você faria com ele? Se você pudesse. Era um território perigoso. Desafiaria diretamente as regras da casa, a autoridade de Helena. Mas olhou para Ricardo e viu não o patrão distante, mas um pai perdido. A mesma solidão que ela sentia longe de seus filhos ecoava nele. Eu o pegaria no colo, começou ela cautelosa, sem medo de estragá-lo. As crianças não se estragam com colo, seu Ricardo. Elas se consertam. Eu falaria com ele. Não com uma voz de adulto cheia de complicação, mas com uma voz simples. Mostraria coisas para ele. A luz do sol na janela, o verde das folhas, o azul do céu. Coisas simples. Coisas que são. E ficaria em silêncio também. Às vezes, o silêncio junto vale mais que 1000 palavras sábias. Cada sílaba daquela mulher simples era um martelar contra o castelo de cartas erigido por Helena. Aquilo não era um método. Era humanidade. Era o instinto que ele mesmo enterrara sob uma lápide de dor e desorientação. E se ele chorar? A voz de Ricardo era quase um sussurro. Aí eu choraria com ele, seu Ricardo. Às vezes, a gente só precisa de permissão para sentir a própria dor. Até um bebê. O doutor, o PhD, o titulado, aprendia com a faxineira. O pai aprendia a ser pai. E o medo em seus olhos começou lentamente a ser substituído por uma coragem trêmula e incipiente. Ele vai acordar da sonefa agora, disse Sofia, quebrando o silêncio carregado. A doutora Helena saiu para uma reunião rápida. A decisão pairou no ar entre eles. Ricardo deu um passo em direção à sala, mas depois parou. Seus ombros se ergueram em uma determinação recém-descoberta. Ele não se dirigiu à sala de espera. Virou-se e caminhou, com passos firmes, em direção ao quarto do filho. O berço esperava, e dentro dele, Léo começava a agitar-se, o prenúncio de um despertar solitário. Desta vez, porém, a solidão teria companhia. E ao que parecia do dia de Léo também. Um toque rápido, uma canção sussurrada, um sorriso que ela lhe oferecia quando ninguém estava olhando. O bebê começou a mudar. Ele passou a seguir Sofia com os olhos pelo quarto. Um dia, enquanto ela espanava um móvel perto do berço e fazia uma careta engraçada, algo incrível aconteceu. Um som baixo, quase um gorgolejar, escapou dos lábios de Léo. Era o esboço de uma risada. A cozinheira-chefe,
Dona Elvira, que trabalhava na casa há anos, viu a cena da porta e sorriu discretamente, fazendo um sinal de silêncio para Sofia. Cuidado com a dragonesa. Sussurrou mais tarde, referindo-se à doutora Helena. Mas não pare. Você é a primeira luz que vejo nesta casa em meses. Era a primeira vez que ouvia qualquer coisa que se assemelhasse à alegria vindo daquele berço. A partir daquele momento, sua missão clandestina ganhou um novo propósito. Não se tratava mais apenas de confortar, mas de despertar. Ela começou a trazer pequenos tesouros em seus bolsos. Uma pena de pássaro azul, uma pedra lisa e branca do rio, uma flor de hibisco murcha, mas ainda vermelha. Mostrava cada item a Léo, nomeando-o em voz baixa e melódica. Olha, Léo, a pena. Ela veio do céu, sabia? O pássaro voou e deixou ela cair para você. O bebê acompanhava os objetos com um interesse quieto, seus olhos grandes e sérios perdendo um pouco da névoa de isolamento. Ricardo, por sua vez, tentava. Movido pela coragem trêmula que Sofia lhe inspirara, começou a entrar no quarto do filho não como um observador distante, mas como uma presença tentativa. As primeiras vezes foram desajeitadas. Ele ficava parado ao lado do berço, suas mãos, hábeis em manejar complexas equações e instrumentos de precisão, penduradas inúteis ao lado do corpo, sem saber o que fazer. Uma tarde, ele encontrou Sofia lá, cantarolando baixinho enquanto arrumava os lençóis. Ela não se intimidou com sua presença. Em vez disso, pegou suavemente a mão dele e a guiou até a barriga, mando suave. Sente como ele é quentinho. É a vida dele, seu Ricardo. É simples. Foi um contato elétrico, um circuito fechado após meses de curto. Seus olhos encontraram os de Sofia, e neles ele não viu julgamento, apenas um convite silencioso para ficar. Foi ela quem, dias depois, arquitetou a primeira grande transgressão. Helena estava em um congresso em outra cidade. A casa respirava um alívio quase palpável. Hoje está um sol bonito lá fora, anunciou Sofia, entrando na sala de estudos de Ricardo. O senhor não acha que o Léo gostaria de ver o jardim? O protocolo, ditado por Helena, era claro. O bebê não devia ser exposto à luz direta do sol, a correntes de ar, ao mundo. Ricardo hesitou, o velho medo agarrando-se às suas costas. Mas então lembrou-se da voz de Sofia. Coisas simples. Coisas que são. Sofia não precisou ser mandada 2 vezes. Em minutos ela voltou com o carrinho. Juntos embalaram Léo em um coeiro leve. O bebê ficou quieto, observando a movimentação com uma curiosidade silenciosa. Ricardo empurrou o carrinho pelo corredor, seu coração batendo forte contra as costelas, metade expectativa, metade pavor. Ao passar pela cozinha, viu Dona Elvira na porta. A cozinheira não disse uma palavra, apenas acenou com a cabeça, um gesto lento e solene de cumplicidade e aprovação. A porta dos fundos se abriu e a luz da tarde, dourada e quente, inundou-os. Pela primeira vez, Léo estava do lado de fora daquela casa silenciosa. Ricardo empurrou o carrinho lentamente pela varanda até o gramado. O rosto do bebê franziu-se por um segundo, não de choro, mas de espanto. Seus olhos, acostumados às sombras e aos tons pastéis do quarto, foram atingidos pelo explosivo verde da grama, pelo amarelo vibrante de uns alegres de casa, pelo azul infinito do céu. Ele pestanejou rapidamente, como se tentasse limpar a visão daquela overdose de cores. Sofia se ajoelhou ao lado do carrinho. Olha, Léo, ela sussurrou apontando. É o mundo. Ela colheu uma pequena folha de era e, com cuidado, roçou a textura na palma da mão do bebê. Ele fechou a mãozinha, segurando aquela pequena amostra de vida real. Ricardo observava, uma emoção forte e desconhecida subindo em sua garganta. Ele viu os olhos do filho, wide-eyed, absorvendo o universo. Não havia gráficos, não havia estudos, não havia metodologia. Havia apenas o sol, o vento, o verde. E era perfeito. Naquele instante, sob a mesma luz que aquecia seu filho, Ricardo sentiu a lápide de dor e desorientação sob a qual enterrara seu instinto rachar. Um filete de claridade entrou, e ele soube, com uma certeza que vinha das entranhas, que nada naqueles livros todos poderia competir com aquela simples verdade. Helena. Enquanto Ricardo se deslocava pela casa com uma leveza que lhe era estranha há meses, a especialista observava de seu posto de comando na sala de estar, seus olhos estreitos e analíticos funcionando como lentes de aumento sobre cada mínima interação. Ela não era tola. Notara a sutil mas inegável melhora no humor de Léo, a nova luz em seus olhos. Mas, em vez de se alegrar com o progresso do pequeno paciente, um desconforto profundo e ácido a corroeu por dentro. Ela, é claro, creditou a mudança inicial aos seus próprios métodos rigorosos, à sua tabela de estímulos controlados.
Mas algo visceralmente não se encaixava. O bebê, que antes era uniformemente apático a todos os estímulos humanos, agora parecia ter desenvolvido um foco singular, um farol em sua névoa particular. A faxineira. Era algo quase imperceptível, mas para Helena, treinada para capturar nuances, era gritante. A forma como os olhos de Léo, antes vidrados, seguiam Sofia pela sala quando ela espanava os móveis. A maneira como seu pequeno corpo, sempre tenso ou indiferente, se aquietava numa paz incomum quando ela passava por seu berço e sussurrava uma cantiga de ninar em voz baixa. Era uma conexão orgânica, não metódica, que bypassava completamente todo o seu arcabouço científico. A especialista sentiu sua autoridade, construída com anos de estudo e casos de sucesso, ser ameaçada por uma simples empregada. Uma inveja profissional, venenosa e mesquinha, começou a fermentar dentro de seu peito. Aquela mulher ínfima, com suas mãos calejadas e seu jeito simples, estava alcançando o filho de uma maneira que ela, com todos os seus diplomas e gráficos, não conseguira. Era uma afronta, uma heresia contra a ciência que ela tanto venerava. Decidiu, com uma frieza que beirava a crueldade, que precisava remover Sofia da equação, e para isso, não bastaria uma queixa vaga. Ela precisaria de uma prova incontestável da incompetência e periculosidade da faxineira. Precisaria de um fato inquestionável que justificasse perante Ricardo a demissão sumária daquela intrusa. Começou então uma vigilância meticulosa e obsessiva. Transformou-se numa sombra silenciosa, um par de olhos que seguia Sofia de sala em sala. Observava a forma como ela dobrava as roupas de Léo, com um cuidado que Helena julgou excessivo e inadequado. Notava as pequenas cantigas de ninar, que a doutora considerava a estimulação auditiva desregrada e potencialmente prejudicial. Tudo era filtrado por sua lente distorcida de ciência e ciúme, transformando gestos de afeto em potenciais crimes de negligência. Sofia, por sua vez, sentia o peso daquela observação constante como um manto pesado. O clima na casa, que havia se aberto brevemente com a saída para o jardim, voltou a fechar-se, mais opressivo do que antes. Ela evitava cruzar com a doutora. Baixava os olhos quando suas trajetórias se encontravam inevitavelmente no corredor. Mas seu cuidado com Léo não diminuiu. Pelo contrário, tornou-se mais discreto, mais sutil, como um rio subterrâneo que flui sem ser visto. Ela limpava o quarto dele com uma reverência especial e sempre que garantia estar sozinha, sussurrava para o bebê sobre o mundo lá fora, sobre o calor do sol e o verde da grama, mantendo viva a pequena chama que haviam acendido juntos. Helena, no entanto, interpretava essa descrição como astúcia, como prova de que Sofia sabia que seu comportamento era inadequado. A falta de uma falha evidente, de um deslize grosseiro, apenas aumentava sua frustração. Ela começou a fabricar cenários em sua mente, armando ciladas verbais. Perguntava a Sofia de repente sobre protocolos de higiene para recém-nascidos, esperando que a mulher se embanasse e dissesse alguma asneira. Questionava-a sobre a rotina de Léo, na esperança de pegar uma contradição. Mas Sofia, embora simples, era sagaz. Respondia com uma quietude que beirava a humildade, mas sempre correta, sempre dentro do esperado para suas funções. Suas respostas eram curtas, diretas, e nunca davam à doutora a abertura que ela tanto desejava. A tensão atingiu um pico numa manhã de quarta-feira. Helena decidira inspecionar o quarto de Léo após a limpeza. Revirou o berço com dedos ágeis e impacientes, examinou cada cantinho do trocador, passou um lenço branco sobre as superfícies em busca de poeira. Não encontrou nada. Nada exceto uma pequena, quase imperceptível, mancha de terra seca no parapeito da janela, próxima ao vaso de alegres de casa que Sofia trouxera do jardim e colocara lá, fora do alcance do bebê, é claro. Mas onde ele podia ver as flores, foi o suficiente. Um sorriso triunfante e cruel surgiu nos lábios finos da doutora. Aquilo era uma falha sanitária, uma negligência, um perigo à saúde do bebê. Não era a arma poderosa que ela idealizara, mas era uma semente. Uma pequena prova de que os métodos daquela mulher eram sujos, perigosos, inadequados. Ela não confrontou Sofia imediatamente. Em vez disso, retirou-se para o seu escritório temporário, a mancha de terra mentalmente catalogada e arquivada como a primeira peça de um dossiê que ela estava determinada a construir. A cilada finalmente começava a tomar forma. Ela só precisava ser paciente e esperar o erro seguinte, certo de que ele viria. E se não viesse, ela mesma se encarregaria de fabricá-lo. Ela preparou uma mamadeira com uma fórmula importada e caríssima,
que, segundo ela, continha suplementos vitais para o desenvolvimento neurológico de Léo. Deixou a mamadeira acidentalmente na bancada da copa, sabendo que Sofia passaria por ali. Minutos depois, quando encontrou Sofia perto do local, Helena armou um escândalo. "O que você está fazendo? Ia tocar na mamadeira do meu paciente?" gritou, sua voz carregada de falsa indignação. "Esses suplementos são sensíveis. Uma mão contaminada, sem a devida asepsia, poderia causar uma infecção grave no menino. Isso é de uma irresponsabilidade criminosa." Ela fez questão que sua voz fosse alta o suficiente para que Ricardo, que acabara de chegar, ouvisse tudo do hall de entrada. A acusação ecoou pela casa silenciosa como um tiro. Sofia, que apenas se aproximara para pegar um pano úmido e limpar uma marca de suco na mesa, congelou no lugar. Seus dedos, que nem sequer haviam tocado no objeto, ficaram suspensos no ar, e seus olhos arregalados fixaram-se na face transfigurada da doutora. O susto inicial deu lugar a um calafrio de injustiça, mas ela não disse nada. Apenas baixou a cabeça, num gesto automático de subserviência que lhe fora ensinado desde criança, e cerrou as mãos contra o avental. Ricardo adentrou a copa com passos rápidos, o sobretudo ainda vestido, a expressão cansada do trabalho já substituída por alerta. "O que está acontecendo aqui? Helena, por que está gritando?" "Ricardo, quase presenciei um desastre. Encontrei Sofia prestes a manipular a mamadeira especial de Léo sem qualquer cuidado higiênico. Isto é um protocolo básico. Uma negligência dessas, com um suplemento deste preço e desta delicadeza, poderia colocar a saúde do seu filho em risco." Suas palavras eram afiadas, destinadas a cortar e marcar território. Sofia finalmente encontrou a voz, um fio tênue de som que contrastava com a gritaria. "Eu não ia tocar, Sr. Ricardo. Juro. Só vim buscar o pano para limpar a mesa. Nem vi a mamadeira direito. E eu devo acreditar nisso? Vi com meus próprios olhos sua mão se estender. A saúde de uma criança não se baseia em juros, Sofia. Baseia-se em procedimentos. Em rigor." Seu olhar desafiou Ricardo, exigindo um posicionamento. Ricardo olhou de uma para a outra, a mente um turbilhão. A credencial impecável de Helena pesava como chumbo contra a simplicidade da babá. A cena montada era plausível, e o medo latente por Léo fez o resto. "Helena, acalme-se. Certamente foi um mal-entendido." Mas sua voz não carregava convicção, carregava a dúvida que Helena havia plantado. Ele se voltou para Sofia, e seu tom, ainda que não fosse grosseiro, firmou-se em uma repreensão administrativa. "Sofia, você precisa ter atenção redobrada. A doutora Helena está aqui para garantir o melhor para Léo, e seus protocolos devem ser seguidos à risca. É pela segurança dele." Para Helena, foi uma vitória absoluta. Um sorriso interno, frio e satisfeito, percorreu-a. O pai havia duvidado da mulher. O terreno estava fertilizado. Para Sofia, aquelas palavras brandas foram um golpe mais profundo que qualquer grito. Eram o sinal de que sua presença, seu cuidado meticuloso e amoroso, estava sob julgamento e era considerado inferior. Seus ombros se curvaram quase imperceptivelmente, e ela apenas assentiu, murmurando um "Sim, Sr. Ricardo", antes de se retirar rapidamente, levando consigo o peso humilhante de uma culpa que não era sua. Nos dias que se seguiram, Helena moveu-se pela casa com a autoridade renovada de um general que venceu a primeira escaramuça. Sua vigilância tornou-se mais ostensiva, mais intimidadora. Ela não se contentava mais em observar. Agora, ela comentava. "Essa fruta para o papinha foi bem esterilizada?" Perguntava, surgindo atrás de Sofia na cozinha. "A água do banho está na temperatura exata. Deixe-me ver o termômetro." Cada interação era um pequeno cerco, uma picada de alfinete destinada a minar a confiança de Sofia e a mantê-la em estado constante de ansiedade. Sofia, por sua vez, começou a murchar. Seus movimentos, outrora calmos e eficientes, tornaram-se hesitantes. Ela olhava por sobre o ombro antes de pegar num brinquedo de Léo, checava a torneira 3 vezes antes de encher a banheira. O medo de cometer um erro que ela nem sempre compreendia, paralisava seus instintos mais naturais. O sorriso fácil que ela dirigia a Léo não desapareceu, mas agora era frequentemente precedido por um olhar furtivo à porta, garantindo que não havia testemunhas para acusá-la de excesso de alegria. Helena observava essa mudança com gosto. A semente da mancha de terra agora brotava numa planta robusta de insegurança. Ela não precisava mais procurar falhas. Estava criando o ambiente para que elas surgissem naturalmente. A armadilha não era mais apenas verbal ou situacional. Era psicológica. Ela estava aos poucos quebrando o elo natural entre a babá e a criança. E cada dúvida sussurrada, cada questionamento técnico, era um golpe nessa conexão. Sua paciência era cirúrgica. Ela sabia que pressa era inimiga da perfeição de uma cilada.
O próximo erro, real ou fabricado, precisava ser maior, mais grave, algo que não deixasse espaço para as desculpas simples de Sofia ou para a relutância branda de Ricardo. Ela passava horas em seu escritório, estudando rotinas, horários, vulnerabilidades. A mancha de terra era a primeira peça. A cena da mamadeira, a segunda. Ela arquitetava mentalmente a terceira, sabendo que ela deveria ser definitiva. E, no silêncio daquela casa que se tornara um campo de batalha, ela aguardava. Aquela casa que se tornara um campo de batalha, ela aguardava, predadora, o momento exato de dar o bote que Wood expelira a intrusa de uma vez por todas. A guerra estava apenas começando, e Helena não mediria esforços para vencer. Ela não sorriu. Em vez disso, colocou uma mão compassiva no braço de Ricardo, que permanecia parado no centro da sala, olhando para a porta pela qual a babá havia desaparecido. O rosto uma máscara de conflito e confusão. Foi a coisa mais difícil que já tive que fazer, Ricardo, disse ela, sua voz um fio de mel e preocupação. Mas a segurança do Léo está acima de qualquer sentimento. Você agiu como um pai, o único pai que ele precisa. O choro de Léo, agora mais alto e desconsolado, ecoava pelo corredor. Soava diferente. Não era o choro de fome ou de fralda suja. Era um lamento de abandono, uma percepção instintiva da súbita ausência que agora pairara sobre a casa. Aquele som cortou a névoa de autoridade e medo que Helena havia instilado em Ricardo. Ele se moveu finalmente em direção ao quarto do filho, com Helena seguindo de perto, sua sombra silenciosa e vigilante. Enquanto Ricardo tentava sem sucesso acalmar o menino, Helena observava. Os braços dele, acostumados aos gestos calmos e seguros de Sofia, pareciam desajeitados. Léo se debatia, virando a cabeça para procurar um rosto familiar que não estava mais lá. A cena era quase perfeita para Helena. A dor de Ricardo era o cimento que solidificaria sua posição. Ela se aproximou. Deixe-me, ofereceu com uma suavidade profissional. Ele está agitado. É o cheiro do leite que ela tentou dar. Provavelmente. Vou preparar uma nova fórmula esterilizada, seguindo o protocolo correto. Ele se acalmará com a rotina adequada. Ela segurou Léo com uma firmeza técnica, sem a calorosa naturalidade de Sofia. O menino estranhou, chorou mais forte por um instante, mas acabou cedendo ao cansaço, sugando a mamadeira preparada com uma frieza asséptica que não trazia conforto, apenas nutrição. Nos dias que se seguiram, a casa transformou-se num santuário de regras. Helena, agora incontestável, implementou um novo regime. Quadros com horários de alimentação, banho e soneca foram afixados na cozinha e no quarto do bebê. Termômetros digitais para a água do banho. Dosagem milimétrica do leite em pó. Esterilização de todas as peças, mesmo as que não tinham contato direto com a boca da criança. O ambiente, outrora um lar, assemelhava-se cada vez mais a uma UTI neonatal. Ricardo tentava acompanhar, mas se sentia um estranho dentro de sua própria casa. Cada gesto era supervisionado, cada carinho analisado. Cuidado com a orelha, Ricardo. A umidade pode causar otite. Ela advertia quando ele secava Léo após o banho. O colo é para conforto, mas não deve ser usado em excesso para não criar dependência emocional negativa. Comentava quando ele tentava embalar o filho para dormir. Léo mudou. Seu riso fácil deu lugar a um silêncio observador. Ele parecia sempre à espera, seus olhos grandes percorrendo o ambiente à procura de algo, ou alguém, que não encontravam. Aceitava Helena com uma resignação pacífica, mas não lhe dirigia os sorrisos despreocupados que reservara para Sofia. A conexão havia sido quebrada, tal como Helena planejara, mas o vazio resultante era palpável e mais sombrio do que Ricardo imaginara. Uma tarde, enquanto Ricardo tentava, sob o olhar atento de Helena, dar a papinha de Léo, o menino empurrou a colher com uma força incomum. A comida respingou no rosto de Ricardo e na parede imaculada. Foi um ato de pura frustração infantil. Ricardo, surpreso, deu uma leve risada. Era um momento humano, real. Um daqueles pequenos desastres domésticos que antes seriam limpos com um sorriso e um lenço. Helena não riu. Seu rosto permaneceu sério. Ele está desenvolvendo comportamentos agressivos. É uma resposta à falta de estrutura clara que teve antes. Precisamos ser firmes. Não ria, Ricardo. Isso pode ser interpretado como aprovação. Ele olhou para o rosto sério do filho, para a mancha na parede, e depois para a mulher que, com uma expressão impassível, já molhava um pano para limpar a parede. Naquele momento, uma percepção aguda e dolorosa cortou seu cansaço. Ele havia trocado o calor pelo controle, o afeto pela perfeição asséptica. Trocará o amor instintivo de Sofia por uma prisão de regras. A vitória de Helena era completa.
mas o sabor, para Ricardo, começava a parecer amargo como fel. O choro de Léo já não soava mais como um adeus, mas como um eco constante de uma perda que ele, Ricardo, autorizara. E no fundo de seus olhos, a imagem de Sofia, pálida e assustada, sussurrando, "Eu não fiz nada", começava a se transformar de uma acusação em uma questão que latejava em sua mente, cada vez mais forte, mais insistente. A armadilha havia funcionado, mas ele agora estava dentro dela, ao lado do filho, olhando para fora através das grades douradas que a maior especialista do país havia construído ao seu redor. Léo não apenas regrediu. Ele mergulhou em um abismo de apatia. O esboço de sorriso desapareceu. O choro voltou a ser constante e desolado. E ele passou a recusar a mamadeira, cuspindo a fórmula cara que Helena lhe oferecia. A especialista justificava a piora como uma crise de abstinência da atenção indevida que a faxineira lhe dava, garantindo a Ricardo que era uma fase necessária para resetar o comportamento do bebê. Mas no fundo, a confiança de Ricardo começava a ruir. Seu filho parecia estar desaparecendo diante de seus olhos, e os métodos frios de Helena não surtiam efeito algum. A mansão voltou a ser um mausoléu, mais triste e silencioso do que nunca. A rotina imposta por Helena transformara-se numa coreografia sinistra. Cada mamada, cada troca de fralda, cada minuto de sono era cronometrado, anotado e analisado. O berço de Léo, antes no quarto de Ricardo, fora movido para um cômodo ao lado, para estimular a independência e o sono profundo, segundo ela. Ricardo passava as noites ouvindo, através do baby monitor, o choro rouco e solitário do filho, que era deixado para chorar de forma controlada, até se esgotar. Ele apertava o travesseiro contra a cabeça tentando abafar o som, mas o eco daquela angústia infantil martelava em seu crânio, um lembrete constante de sua conivência. Helena, por sua vez, era uma presença onipresente e etérea. Movia-se pela casa sem fazer ruído, seus sapatos de sola macia deslizando sobre os mármores polidos. Suas anotações em uma prancheta de metal tornaram-se o som de fundo da vida de Ricardo. Ele a via observando Léo com a frieza de um cientista diante de uma cobaia, seus olhos calculistas registrando cada tremor, cada suspiro, cada falha no protocolo estabelecido. A casa cheirava a desinfetante e a uma falsa tranquilidade, mas o ar era pesado, carregado de uma tensão não dita. A gota d'água veio numa quarta-feira cinzenta. Léo, que vinha recusando a fórmula, estava particularmente irrequieto. Helena determinou que era hora de insistir. Ela segurou a mamadeira com mão firme, enquanto Ricardo tentava conter o filho, que se debatia, o rosto congestionado de choro e raiva. De repente, o menino arqueou as costas com uma força sobre-humana e vomitou violentamente, não o leite, mas uma bile amarela e angustiante, sobre o peito imaculado de Helena e o sofá branco da sala. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer grito. Helena olhou para a mancha com repulsa, seu nariz franzindo-se levemente. É uma reação de estresse. O sistema límbico dele está sobrecarregado pela falta de disciplina. Precisamos ser ainda mais rigorosos. Seus olhos estavam fixos no rosto pálido e suado do filho, nos seus olhos inchados e cheios de um pânico incompreensível. Algo dentro dele se partiu. Aquele não era um experimento comportamental. Era seu filho. Seu filho estava sofrendo, definhando. E ele, Ricardo, era o carcereiro-chefe. Chega! A palavra saiu de sua boca como um estalo seco, surpreendendo a ele mesmo. Helena virou-se para ele, lenta e deliberadamente, como um predador avaliando uma presa que inesperadamente revida. Desculpe. Olhe para ele, Helena. Isto está errado. Isto não é criar uma criança. Isto é tortura. A profissionalidade perfeita rachou, revelando por uma fração de segundo um vislumbre de fúria e desdém. Ricardo, você está emocionalmente exausto. Está regredindo para padrões sentimentais que são exatamente a causa do problema. Confie no processo. O menino, assustado pela voz alterada do pai, encolheu-se contra seu peito soluçando. Aquele pequeno corpo, quente e tremendo, foi o empurrão final. O processo acabou. Você acabou. Helena partiu, fria e digna, deixando para trás um silêncio pesado e um manual de instruções não solicitado. A primeira noite sem ela, Ricardo levou Léo para sua própria cama. O menino chorou por horas, um choro de medo e confusão, até cair exausto, agarrado à camisa do pai. Ricardo não dormiu. Ficou ali, na penumbra, observando a respiração ofegante do filho, o rosto ainda marcado pela tristeza.
A imagem de Sofia, seu jeito despretensioso de fazer Léo dar risadas, o calor que emanava dela, assombrava-o sem piedade. Ele havia trocado aquilo por um deserto afetivo. A armadilha, de fato, havia funcionado perfeitamente. Mas as grades douradas não estavam mais ao seu redor. Estavam dentro dele, cadeias de arrogância e culpa que ele mesmo forjara. E o choro de Léo era a chave que rangia na fechadura, remindem-o de que a única prisão da qual não se pode fugir é a que construímos para nós mesmos. A pergunta que Sofia sussurrara, "Eu não fiz nada", agora ecoava não como uma defesa, mas como a única verdade em meio àquele caos que ele mesmo arquitetara. E ele não tinha mais resposta para ela. Ele viu a agonia do filho, um sofrimento silencioso e profundo que nenhuma teoria suíça conseguia explicar. O menino se debatia em pesadelos, os membros se contraindo em espasmos, um suor frio umedecendo seus cabelos. Ricardo sentia cada gemido abafado como uma punhalada no próprio peito. Aquele não era o sono reparador de uma criança. Era um estado de sítio, um refúgio do qual ele não podia proteger seu filho. A racionalidade estéril de Helena havia sugado até a paz dos sonhos de Léo, deixando para trás apenas os terrores noturnos que a rotina rígida mantinha sob controle durante o dia. Agora libertos, eles assombravam o menino com uma crueldade que deixou Ricardo aterrorizado. Ele não se moveu da poltrona, preso não por um método, mas por uma culpa paralisante que o fixava àquele posto, como um guarda diante de uma cela que ele mesmo havia autorizado a construir. Na manhã seguinte, exausto e desesperado, encontrou Dona Elvira na cozinha. O aroma do café, que outrora era um conforto, agora parecia ácido e medicinal. Ele se serviu com mãos trêmulas, tentando ignorar o olhar pesado da cozinheira que, de pé perto do fogão, mexia uma panela de mingau com uma expressão carregada de uma pena silenciosa. Ela via a paisagem arrasada no rosto do patrão, a postura curvada que nada tinha a ver com o homem arrogante e seguro de algumas semanas atrás. Vendo a dor incontornável nos olhos de Ricardo, ela finalmente quebrou o silêncio que lhe fora imposto. "Senhor, me perdoe a intromissão", disse ela com a voz embargada, colocando a colher de pau sobre o pires. Mas a única vez que vi um brilho nos olhos do menino Léo foi quando aquela moça, a Sofia, cantava para ele. Lá no jardim, lembra? Ele ria, batia as mãozinhas. Não era ciência, senhor. Era carinho, puro e simples. E acho que é disso que essa criança precisa. Elas não entraram por seus ouvidos, mas sim por uma fenda aberta na sua armadura de convicções. Ele se lembrou da cena com uma clareza dolorosa. O sol da tarde iluminando os cabelos de Sofia, sua voz desafinada e cheia de vida entoando uma canção infantil boba, e Léo, sentado na grama, com os olhos arregalados e um sorriso que era um milagre de genuína alegria. Na época, ele havia visto aquilo com um misto de desdém e irritação, uma quebra do protocolo, uma emotividade desnecessária. Agora, via aquela memória como o ápice da felicidade do filho, um pico do qual ele o havia arrastado para baixo em nome de um progresso que se mostrou uma queda livre para o abismo. A imagem contrastava violentamente com a lembrança recente de Léo, encolhido no berço, tremendo de um medo que nem o sono conseguia apaziguar. A eficiência de Helena produzia um menino assustado e triste. A desordem de Sofia produzia risos. A equação era brutalmente simples e ele, com todos os seus diplomas e sua arrogância, havia sido incapaz de resolvê-la. Um tremor percorreu suas mãos. Ele colocou a xícara de café na bancada com medo de derrubá-la. O mundo, que havia se reduzido a manuais e horários rigorosos, de repente se expandia novamente, mas não para um lugar de possibilidades, e sim para um vasto campo de ruínas que ele tinha que atravessar. A fala de Dona Elvira não era uma sugestão, era um veredito. Era a confirmação daquilo que seu instinto já gritava há semanas e que sua mente, intoxicada pela promessa de uma solução perfeita, se recusou a ouvir. Ele assentiu lentamente, incapaz de formar palavras. Seu olhar se perdeu pela janela, mas não via o jardim bem podado. Via o rosto de Sofia, a pergunta dela que era um fio de esperança. Eu não fiz nada. E a resposta dele, que havia sido a sentença de todos eles. Agora, ele não tinha mais respostas. Só tinha a verdade crua proferida por uma mulher simples em uma cozinha. A criança precisava de carinho, e ele tinha que descobrir, primeiro, se ainda sabia como oferecê-lo, e segundo, como consertar o irreparável. O manual de instruções não solicitado que Helena deixara estava em cima da mesa da sala, um volume grosso e ameaçador. Sem quebrar o olhar, Ricardo caminhou até lá,
Pegou o livro e, com uma calma que nasceu do fundo do seu desespero, abriu a tampa do lixo e o empurrou para dentro. O som surdo da capa batendo no fundo do balde foi o primeiro passo de uma longa jornada de volta. A raiva, inicialmente um vulcão prestes a entrar em erupção, transformou-se rapidamente em algo muito pior e mais familiar. Uma culpa profunda, corrosiva, que lhe queimava entranhas. Ele não via mais as imagens granuladas do monitor. Via apenas o reflexo de sua própria cegueira, a arrogância de ter acreditado na narrativa ordenada e cruel de Helena, em detrimento da verdade desordenada e terna que seus próprios olhos agora registravam. Com dedos que ainda tremiam, ele fechou o arquivo de vídeo. O silêncio da sala de segurança era opressivo, quebrado apenas pelo zumbido baixo dos servidores. O chefe de segurança, um homem pragmático chamado Osmar, percebeu a tempestade interna naquele rosto antes impassível e, com um discreto aceno de cabeça, deixou-o sozinho. Ricardo ficou ali, parado, a mão ainda sobre o mouse, como se aquele pedaço de plástico fosse a única âncora que o impedia de ser arrastado para um abismo de remorso. Saiu da sala sem uma palavra, caminhando pelos corredores largos e impessoais de seu próprio prédio como um estranho. As paredes brancas, os quadros abstratos caros, o piso reluzente. Tudo lhe parecia agora parte de um cenário vazio, uma representação fútil de uma vida que ele acreditava ter construído com maestria. Ele passou pela copa, o local do crime perfeito de Helena, e não conseguiu sequer olhar para dentro. Dirigiu para casa em um estado de torpor. O trânsito, outrora um quebra-cabeça lógico a ser resolvido com eficiência, era apenas um ruído distante. Sua mente era um loop incessante das imagens. O canto suave de Sofia, a careta que fazia Léo engasgar de riso, o pequeno milagre de um sorriso onde antes só havia um vazio silencioso. Ele tinha demitido a única pessoa que fazia seu filho sentir alegria. Ele tinha destruído o porto seguro do menino. Ao entrar em casa, o silêncio foi seu algoz. A casa cheirava a limpeza, a ordem, a ausência. Não havia mais a melodia desengonçada de Sofia, nem o balbucio respondido de Léo. Só restava o rígido protocolo de Helena, um fantasma que ainda assombrava cada cômodo. Ele subiu as escadas, seus passos pesados ecoando no vão. Parou à frente do quarto do filho. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Helena lia uma história em um tom monocórdico e preciso, como se estivesse relatando um manual de procedimentos. Léo estava de costas, encolhido, agarrado a um paninho. Ele não olhava para as ilustrações do livro. Seu olhar estava perdido na parede, distante, resignado. Era o mesmo menino assustado do berço. Nada tinha mudado. Tudo tinha piorado. Ricardo não suportou. Um ruído gutural escapou de sua garganta. Helena interrompeu a leitura e virou-se. Seu rosto uma máscara de inquisitiva eficiência. "O senhor precisa de algo?" perguntou, erguendo ligeiramente o queixo. A pergunta, tão simples, tão profissional, foi o estopim. A raiva contida pela culpa irrompeu com força brutal. Não era uma fúria quente, mas sim gelada, cortante como uma lâmina de gelo. "Sim", disse Ricardo, sua voz tão baixa e áspera que nem soou como a dele. "Preciso que você saia. Agora?" "O expediente termina às 18 horas, como de costume. São apenas 17h40. Sua presença parecia preencher o espaço, expulsando a frieza protocolares. "Terminou para sempre. Você está demitida. Recolha suas coisas e saia da minha casa." "Senhor Ricardo, permita-me lembrá-lo do contrato e do aviso prévio. Não me interessa o manual, não me interessa a sua eficiência doentia. Você mentiu. Você armou uma cena para demitir alguém que era 1000 vezes mais mãe para o meu filho do que você jamais será uma funcionária. Saia, agora." Não pela demissão inesperada, mas pela quebra violenta de todas as regras, de todo o protocolo que ela venerava. Ela fechou o livro com um estalo seco. "Como o senhor desejar", disse, levantando-se com dignidade ferida. "Enviarei a documentação para o departamento jurídico. Só saia." Só quando ouviu seus passos descendo as escadas, é que ele soltou o ar que não sabia estar prendendo. Seu corpo tremia. Voltou-se lentamente para o berço. Léo havia se virado e agora o observava. Seus olhos grandes e úmidos, cheios de uma pergunta silenciosa. O medo ainda estava lá, mas havia também um vislumbre de curiosidade, talvez atraído pela intensidade incomum da voz do pai. Ricardo se aproximou, seus joelhos fraquejando, e ajoelhou-se ao lado do berço, ao nível do filho, à altura certa, a posição que Sofia sempre usava. Ele olhou para aquela carinha pálida, para aqueles lábios que não sorriam mais, e o peso da sua falha esmagou-o. Ele havia sido o arquiteto daquela solidão. "Meu filho", sussurrou sua voz falhando. "Meu pequeno Léo." O pai
O pai errou. Errou feio. Ele a esticou, hesitante, e com as pontas dos dedos tocou a face macia do menino. Era um gesto desajeitado, enferrujado, de um homem que havia esquecido a linguagem simples do afeto. Léo não se afastou, não sorriu, mas piscou lentamente, e seu pequeno corpo pareceu perder um pouco da rigência. Ele soltou um suspiro profundo, um suspiro que parecia carregar séculos de tristeza infantil. E naquele pequeno sinal, naquele suspiro de rendição, Ricardo encontrou não o perdão. Isso viria muito depois, se viesse, mas a direção. O primeiro e mais doloroso passo havia sido dado, reconhecer a ruína. O próximo seria, tijolo por tijolo, aprender a construir algo novo, algo que não estava em nenhum manual, algo que começava com um toque desajeitado e um pedido de desculpas sussurrado no crepúsculo de um quarto de criança. Sofia virou-se, pegou sua jaqueta e, sem olhar para trás, disse que voltaria na manhã seguinte, às 8 em ponto. A porta se fechou atrás dela, deixando Ricardo sozinho na sala de jantar, ampla e fria. A xícara de café de Sofia como única prova de que aquele confronto não fora um sonho. Fora do apartamento de concreto e vidro, o ar da noite pareceu lavar parte da angústia de Sofia. Ela caminhou até a parada de ônibus com passos firmes, mas o coração era um turbilhão. A decisão estava tomada, mas o peso era imenso. Ela não era mais apenas Sofia, a cuidadora. Era agora a única linha de defesa de um menino frágil contra um mundo que não o entendia, incluindo seu próprio pai. A sacola de remédios que ela ainda segurava com força parecia pesar 1 tonelada. Na manhã seguinte, pontual como um soldado, ela apareceu à porta. Trazia consigo não um uniforme, mas roupas confortáveis, uma bolsa com algumas de suas coisas e, na mochila, um pequeno rádio portátil. Ricardo abriu a porta. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite, mas havia uma determinação nova em seus olhos, uma quietude que substituía a desesperança anterior. Bom dia, ele disse simplesmente abrindo espaço para ela entrar. Bom dia, ela respondeu secamente. Marcou as consultas? O nome da doutora Elisa está na agenda da cozinha. E eu vou junto. Seu foco já estava além dele, nos rumos do corredor que levava ao quarto do menino. Ao cruzar a soleira do quarto, o coração de Sofia apertou. Léo estava no berço, de costas para a porta, olhando fixamente para a cortina semiaberta. Seu corpinho estava tenso, imóvel. A babá temporária, uma mulher de meia-idade com ar impaciente, folheava uma revista num canto. Pode ir, disse Sofia, e sua voz soou mais áspera do que pretendia. A mulher olhou para Ricardo, que confirmou com um gesto rápido da cabeça, e saiu sem dizer uma palavra. Foi então que Sofia se aproximou. Léo? Chamou suavemente. O menino não se virou, mas um pequeno tremor percorreu suas costas. Ela não insistiu. Colocou a mochila no chão, ligou o rádio portátil e sintonizou uma estação de música clássica, baixinho. O som suave de um piano preencheu o ambiente, quebrando a opressiva quietude. Aos poucos, ela começou a arrumar o quarto, dobrando roupas, organizando brinquedos, sempre cantarolando baixinho, fazendo-se presente sem demandar nada dele. Ricardo observava tudo da porta imóvel, como um estudante diante de uma aula crucial. Ele via cada movimento calculado de Sofia, cada gesto que era uma pergunta silenciosa ao filho, e não uma ordem. Depois de quase meia hora, ela se sentou no chão, encostada na lateral do berço, e começou a ler em voz baixa um livro de poesias que tirou da bolsa. Não era uma história infantil, mas o ritmo das palavras era calmante. Foi então que Léo se moveu. Lentamente ele se virou. Seus grandes olhos castanhos pousaram em Sofia, e neles não havia alegria, mas uma avaliação profunda, cautelosa. Ele a observou por longos minutos, enquanto a voz dela tecia um tapete sonoro de afeto e segurança. Sofia não interrompeu a leitura, não estendeu os braços. Manteve-se ali, presente, oferecendo-se sem cobrança. E então a pequena mão de Léo apareceu entre as grades do berço. Os dedinhos se abriram e fecharam levemente. Um movimento quase imperceptível, um sinal de trégua. Sofia parou de ler, olhou para aquela mão minúscula, um pedido de conexão mudo. Lentamente, ela levantou sua própria mão e aproximou o dedo indicador. Os dedinhos de Léo se fecharam em torno dele, com uma força surpreendente. Aquele aperto frágil era um abraço, um contrato, um sim. Das profundezas do peito de Léo saiu um longo, trêmulo e profundo suspiro. Um suspiro que carregava consigo semanas de solidão, de incompreensão, de medo. Seu corpinho todo, que antes era um novelo de nervos, afundou no colchão, relaxado, entregue. Ele não soltou o dedo de Sofia, fechou os olhos e pela primeira vez em mais de uma semana,
Não foi para um sono agitado, mas para um descanso de verdade. Sofia não se moveu. Permaneceu no chão, sua mão presa à do menino, sua própria respiração se sincronizando com a dele. As lágrimas que ela não havia permitido cair na frente de Ricardo agora rolavam silenciosas por seu rosto, caindo no tecido da sua blusa. Eram lágrimas de alívio, de dor, de uma responsabilidade avassaladora e, finalmente, de um amor que renascia, mais forte e mais determinado do que nunca. Ricardo, ainda na porta, testemunhou aquele milagre silencioso. Ele viu o suspiro do filho, o relaxamento do pequeno corpo, a expressão de paz que substituía a máscara de angústia. Ele viu as lágrimas de Sofia e entendeu no seu íntimo que aquilo não era uma técnica. Era alquimia pura. Era o que ele, em toda a sua racionalidade e métodos, nunca seria capaz de proporcionar. Suas próprias lágrimas então voltaram a correr. Mas não eram mais de luto, nem mesmo apenas de esperança. Eram de gratidão profunda e de uma vergonha tardia. Ele finalmente entendia. O anjo da guarda dele não trabalhava com regras de conduta. Trabalhava com as regras do coração. E ele, Ricardo, tinha uma vida inteira para aprender. O choro incessante foi substituído por canções de ninar cantadas em voz baixa e, eventualmente, pelas primeiras risadas genuínas de Léo. Um som que ecoava pelos corredores como um sino de alegria. Sob os cuidados pacientes e intuitivos de Sofia, o bebê floresceu. Ele começou a ganhar peso, preenchendo suas bochechas com um arredondado saudável, a tentar engatinhar sobre o tapete da sala de estar, a interagir com o mundo através de balbucios curiosos e olhos que agora brilhavam com interesse, não com medo. Ricardo, por sua vez, começou a participar. A princípio, era uma presença tímida, quase deslocada, observando de longe a alquimia que Sofia operava. Mas, gradualmente, movido por uma humildade recém-descoberta e por uma vontade feroz de se reconectar com o filho, ele se aproximou. Ele aprendeu com Sofia a dar banho, suas mãos grandes e desajeitadas tornando-se delicadas ao passar a esponja no corpinho molhado e vulnerável de Léo. Aprendeu a trocar fraldas, uma batalha inicialmente caótica que se transformou em um ritual de carinho. E, o mais importante, reaprendeu a simplesmente segurar o filho no colo, a sentir seu calor e o peso reconfortante contra seu peito, a respirar o cheiro doce de talco e leite que agora significava paz, não desespero. Uma nova e delicada dinâmica familiar surgia entre os três. As refeições, antes tomadas em silêncio em extremos opostos da grande mesa de jantar, tornaram-se eventos no pequeno café da manhã, com Léo em sua cadeirinha alta batendo colherzinhas e os adultos trocando olhares e, por vezes, sorrisos tímidos. Ricardo descobriu que gostava de contar a Sofia sobre seu dia no trabalho. E ela, por sua vez, começou a compartilhar fragmentos de sua vida antes da mansão. Histórias simples cheias de uma sabedoria prática que ele nunca encontrara em nenhum livro de negócios. Era um equilíbrio frágil, uma trégua tácita na guerra que havia consumido a casa. E ambos sabiam, sem precisar dizer, que cada momento de normalidade era uma vitória preciosa. Numa tarde quente, com a luz do fim de tarde entrando dourada pela janela da sala, Léo deu seu primeiro passo claro. Foi uma coisa desengonçada, um tropeço para frente que terminou em um colapso gracioso no colo de Sofia, que estava ajoelhada no chão com os braços abertos. O riso que se seguiu não foi apenas do bebê. Ricardo, testemunhando a cena da porta, riu também. Um som rouco e surpreso que parecia ter ficado preso em sua garganta por anos. Naquele instante, o olhar que ele e Sofia trocaram não foi o de um patrão e uma funcionária, mas o de dois aliados, dois pais, unidos pelo espanto e pelo orgulho de uma conquista mínima e ao mesmo tempo colossal. Enquanto isso, longe dali, em um apartamento modesto cuja poeira parecia se acumular junto com o ressentimento, Helena Aguiar assistia à sua carreira desmoronar. O boca a boca entre a elite do Rio de Janeiro era um veneno eficiente e silencioso. Os telefonemas cessaram. As indicações evaporaram. O nome que ela construíra com mão de ferro e ambição desmedida agora era sussurrado com desdém e associado a negligência e frieza. A carta de demissão formal da Associação de Babás Profissionais era apenas a consolidação por escrito de sua ruína. Consumida por um ódio que a aquecia mais do que o sol carioca, ela não via sua própria culpa. Em sua mente distorcida, a narrativa era clara. Ela havia sido sabotada, derrotada não por seus erros, mas por uma simples faxineira, uma intrusa que usou de artimanhas emocionais baratas para usurpar um lugar que nunca lhe pertenceria.
A imagem de Sofia, com suas mãos suaves e seu jeito calmo, era como um carvão em brasa no seu estômago. Helena não aceitaria aquilo. Não poderia. Seu orgulho, a única coisa que lhe restava, exigia reparação. Sentada à sua escrivaninha, com as cortinas fechadas contra o mundo que a rejeitara, ela abriu um caderno novo. A primeira página estava em branco. Ela pegou uma caneta e, com uma caligrafia precisa e furiosa, traçou um título no topo. Plano B. Seu rosto, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada de mesa, endureceu em uma máscara de determinação glacial. Ela perdera a batalha pelo controle de Léo, mas a guerra estava longe de terminar. Se não podia ter a criança sob sua guarda, faria de tudo para garantir que ninguém mais tivesse, especialmente não aquela mulher. A vingança seria meticulosa, lenta, e quando chegasse, seria absoluta. A batalha pelo bem-estar de Léo e pelo futuro daquela família que teimosamente florescia mal havia começado.